Deus não vê como o homem vê. A paz do Senhor Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Seja Servo. Eu te convido a ficar comigo até o final desta reflexão na palavra de Deus. E não me julgue, por favor, antes de terminar o vídeo. Após terminar o vídeo, se quiser comentar aqui, se quiser colocar a tua opinião, se quiser estar conosco repartindo tudo da forma respeitosa, é muito bem-vindo. Nós agradecemos e ficamos alegres com a tua participação aqui no canal, porque esse canal ele foi preparado para edificar vidas. E eu quero falar sobre algo que tem acontecido nos últimos dias, não só nos últimos dias, né, mas há muito vem acontecendo, da interpretação errada da palavra de Deus. De uma certa forma, a cegueira espiritual. Mais uma vez peço desculpa, quem acompanha o canal sabe que eu sempre falo dos sons externos aqui e a gente não tem um ambiente preparado para fazer os vídeos, então vai pegar os sons aqui, tá certo? Tô no meio na casa aqui, a família, né? E eu quero colocar aqui, expor para ti na palavra de Deus, como Jesus, como o olhar do Senhor é diferente, como o olhar de Deus ele é diferente, como o Senhor abomina a injustiça e muitas vezes nós não temos ideia do que é a justiça de Deus. Muitas vezes nós estamos cegos espirituais, né? E mesmo já tendo tido um encontro com o Senhor, nos afastamos da vontade dele por não observar na palavra de Deus e não meditar nela a sua vontade. Então eu quero te falar sobre os fariseus. Jesus falava que os fariseus oravam muito, que os fariseus jejuavam e os fariseus eram mestres da lei. No entanto, Jesus dizia que estes fariseus estavam afastados de Deus, porque eles praticavam todas essas coisas, mas eles se esqueciam do juízo, da misericórdia e da fé. O coração deles estavam distantes de Deus porque eles se apegaram às tradições. Se apegaram, e esse é o perigo de nós nos apegarmos às tradições, principalmente agora que nós estamos vivendo uma época de Natal, e eu sei que talvez muitos vão me criticar por causa disso, né, porque há uma controvérsia muito grande, há diversas opiniões. Infelizmente as pessoas não sabem hoje manifestar as suas opiniões sem agressividade. Muitas pessoas acreditam que manifestar opinião é sinônimo de agredir o outro, né? E assim nem elas entendem que não há como mudar pensamentos se o objetivo é mudar pensamentos e não só agredir. Não existe como mudar pensamento das pessoas agredindo, né, expondo as suas ideias de forma agressiva. Então, eu quero te trazer aqui algo que a palavra de Deus fala sobre o jugo, sobre a servidão da qual nós fomos libertos. Em outro tempo, nós éramos escravos do mundo, e eu estou falando neste ponto aqui para cristãos que conheceram a Cristo, né? Então, porque, por favor, se você não é um cristão praticante da palavra de Deus, não se ofenda com esse assunto, porque tem entrado muitas pessoas aí no canal que não creem, né? E a gente respeita isso, né? Mas se você não crê, amém, né? A gente respeita isso, mas para quem crê, né? Para quem crê, e eu te digo isso aqui, eu sou uma testemunha de Cristo, é por isso que eu creio. Eu sou uma testemunha, tenho uma história. Existem pessoas que julgam a fé de quem não conhece, porque também não conhece a história, não sabem como foi que alcançamos a fé, né? Em outro tempo eu tinha uma fé que não era uma fé, hoje eu interpreto que não era uma fé inteligente. Eu questionava muito a fé que eu tinha, e é nesse ponto que eu quero chegar. Nós vemos de tradições do mundo, onde, por exemplo, uma criança cresce num lar, ela tem instruções ali dos seus pais, que receberam instruções dos seus pais, que receberam dos seus pais e vieram vindo, e as instruções chegaram ali. E muitas vezes nós recebemos essas instruções e nós não nos questionamos, simplesmente porque eu recebi, porque sempre foi assim. A gente ouve muitas pessoas falando isso, né, que são assim porque, né, sempre, isso é uma questão de tradição, né, a família sempre praticou dessa forma. E por causa disso, os nossos olhos não se abrem para enxergar de outra maneira. E tu já vai entender o vídeo,
tá? Eu quero falar sobre coisas que nós estávamos presos. Paulo fala disso. Quando os religiosos, judeus religiosos, eles vinham entrar, se infiltrar na igreja, tentando trazer de novo a circuncisão, tentando trazer a guarda da lei, né, mandamentos, coisas que nós não iríamos conseguir fazer. Por isso Jesus foi o que cumpriu toda a lei e foi o sacrifício para que nós crescêssemos nele, né? Então Paulo, ele vem falar para essas pessoas, eles dizem, vocês querem nos pôr outra vez em servidão, da servidão que nós já nos libertamos. Ele escreve aos Gálatas, ele escreve nas diversas cartas que ele escreve ali, né, quando ele repreende várias igrejas ali por causa da mistura das doutrinas, de coisas velhas que estão voltando, costumes que estão voltando. Então o que acontece? Antes de conhecer a Cristo, eu era presa em muitos costumes. Eu era presa em várias tradições, inclusive superstições, né? Nós andávamos assim, cada movimento era uma superstição, né? E isso é uma escravidão, né? Hoje a gente tem um entendimento de que isso era uma escravidão. Bom, se passou o gato preto, nós ficávamos uma semana ali, um mês. Ah, meu Deus, é o azar. Ah, é o gato preto. Né, a pessoa fica fora de si, aquilo começa a afetar o psicológico, né? Ah, porque eu abri o guarda-chuva, né? Quem já ouviu isso aí, comenta aí, coloca aí nos comentários. Abriu o guarda-chuva dentro de casa, o pai morre, né? E tantas outras, né? Se tu conhece alguma superstição, coloca aí. E o que acontece? Quando eu vim para Cristo, eu entendi todas essas coisas, que tudo isso é bobagem, que tudo isso é invenção, né? E tudo isso nada afeta a nossa vida, né? Apenas são prisões, são cegueiras espirituais, né? Para que a gente se afaste do verdadeiro Deus, do verdadeiro objetivo da espiritualidade, do amor de Deus, né? Da proximidade verdadeira com Deus. E aí, por que eu tô trazendo tudo isso aí? Tu vai entender agora, tá? Porque muitas vezes nós mudamos de lado. Antes nós fazíamos parte de todo o sistema do mundo e agora nós viemos a não sermos libertos do sistema do mundo, mas nós viemos a ser presos pelo sistema religioso, né? Ou seja, nós só invertemos o lado. Bom, antes eu não conhecia a Cristo e eu carregava todas essas bagagens. Agora eu conheço a Cristo, eu converto essas bagagens em outras bagagens. Eu trago esses rituais do mundo, esses rituais mundanos, e eu converto eles em outros rituais religiosos, que também nos afastam de Cristo, também nos afastam do verdadeiro evangelho, né? Porque muitas vezes, eu quero dizer assim, muitas pessoas estão presas na religiosidade e em coisas que nós vimos. Muitas vezes é mais fácil, irmãos, a gente dizer para alguém que ele está enfeitiçado, e eu não estou dizendo que eu não acredito, porque eu vim deste mundo, né? A minha avó era mãe de santo e eu cresci dentro de uma casa, né, de umbanda. Eu vi rituais de feitiçaria. Eu participei depois que saí da casa da minha avó e me casei. Eu entrei em outra casa de umbanda. Eu vi rituais para matar pessoas, pessoas, e foi por isso que eu saí, porque eu não concordava com isso. Aquilo que eu acreditava estava distante disso. Então eu vi ali sendo feitos rituais para matar pessoas. E eu sei que essas coisas, elas realmente movimentam o mundo espiritual. Então eu não estou desdenhando disto, mas também não estou colocando maior poder do que isso tem. Porque Jesus, ele vai dizer para... quando Pilatos interroga Jesus, quando ele está preso já, Pilatos, ele vai dizer para Jesus: tu sabendo que eu tenho poder para te prender e para te soltar, tu não me responde? E Jesus disse para ele assim, tu só tem poder sobre mim porque o meu Pai te deu. Então Jesus tem todo o poder e toda a autoridade nos céus e na terra, né? Então se alguma coisa má está acontecendo, existem permissões de Deus. Talvez alguém não vai concordar porque não entende, e muitas coisas que nós não entendemos, e eu quero falar para alguém aqui que talvez vá me criticar por isso, vai dizer que Deus é mau, porque se existem coisas más, a culpa é dele. Será?
Será que quando a gente sai de casa e deixa 2 filhos em casa e eles brigam, a culpa é do pai e da mãe? Porque eles estão brigando, mesmo o pai e a mãe tendo ensinado da forma correta? Será que quando nós não entendemos determinadas coisas, simplesmente por fato de eu não entender de medicina, eu posso dizer que tudo está errado? Será? Né? Eu quero deixar essa reflexão aqui, né? E aí eu quero voltar para o meu assunto, que é de quando a gente converte o jugo da escravidão do mundo em escravidão religiosa. E Paulo disse o seguinte: vocês querem outra vez nos pôr em servidão, quando ele escreve aos Gálatas, que na servidão que nós já nos libertamos? Outra vez vocês querem nos prender nessas coisas, nesses julgos? E eu quero te perguntar assim, meu amado irmão, minha amada irmã, eu não sei como é que anda a tua fé, eu não sei como é que anda a tua visão espiritual, eu não estou aqui dizendo que sou melhor que ninguém, pelo contrário, quando eu prego aqui neste canal, eu também prego para mim, né? Porque o Senhor, ele fala conosco, ele fala com quem está trazendo a mensagem. E muitas vezes eu me avalio dia após dia, dia após dia, e quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós começamos a olhar para dentro de nós e ver os nossos pecados e não os pecados dos nossos irmãos. Né? E claro, Jesus disse, é claro que nós precisamos olhar o que está ao nosso redor e ajudar pessoas. Só que Jesus disse assim, ó, primeiro tira a trave do teu olho e depois tu vai tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Né? Então eu quero te dizer aqui que muitas vezes nós estamos presos nessas coisas. Existem pessoas hoje, e o Senhor me mostrou muitas pessoas, né, nesse período que eu tenho caminhado com Cristo. O Senhor tem trazido pessoas, às vezes são pessoas de oração, pessoas que oram muito, mas não conseguem praticar a palavra de Deus. Irmãos, eu não estou dizendo aqui que eu não erro, viu? A prática da palavra de Deus não quer dizer que a gente não erra, porque João disse, se alguém errar, temos um advogado justo e fiel. Se alguém errar, nós temos quem nos defenda. Justamente por isso, porque o Senhor sabia que eu ia errar e Ele sabia que tu ia errar. Só que a questão é quando nós nos colocamos maiores, nós nos colocamos em maior santidade do que as outras pessoas. Quando nós colocamos, a gente sabe que a gente vive uma vida de separação com Deus, uma vida de renúncia às coisas do mundo. E ter o discernimento espiritual é agora separar aquilo que edifica daquilo que não edifica. Por exemplo, existem pessoas que estavam presas no sistema do mundo, comemorações religiosas, festas pagãs, coisas que o mundo nos embutiu ali e todo mundo comemora, né? E eu costumo dizer que às vezes uma boiada está indo em direção ao abismo, né, tá indo ali e todo mundo vai atrás, né? E se alguém anda na direção contrária, os outros que estão caminhando ao abismo, eles vão chamar de louco, né? Só que o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que nós precisamos ter um equilíbrio. Nós precisamos de equilíbrio, é isso que não está acontecendo. Eu demorei a chegar nesse entendimento, né? Porque a gente precisa buscar de coração aberto e não com a nossa própria opinião. Quando nós estamos com o coração aberto para entender, aí então o Senhor, ele nos dá a direção correta, né? Porque não há soberba, não há arrogância, não há uma superioridade, um nível de superioridade tanto religiosa como intelectual. Existem pessoas que por estudarem muito, elas se sentem superiores às outras pessoas, e elas chamam mesmo de ignorante, de burro, né? A gente vê muito aí, né, a questão de muitos semelhantes nossos, né, que simplesmente porque tem uma visão diferente da nossa, né, se acham mais espertos, se acham mais inteligentes e nem sequer se perguntam por que nós cremos, por que tantas pessoas creem, né? Acham que são todos enganados, mas eu sou o mais inteligente, estudioso, e nem sabe quantas vezes já foi enganado, e quantas vezes em coisas simples, pequenas, foi enganado e nem sabe, porque é assim o engano, né? A gente não sabe que está sendo enganado, mas a gente se acha superior, né? E quem caminha com o Senhor, ele deve ter um coração humilde. Ele deve ter um coração humilde, porque quando a gente tem humildade, o Senhor abre os nossos olhos para que a gente veja
Uma pessoa que ela tem cegueira física, né? Ela escuta o som do mundo, ela não vê, né? E ela não pode dizer, não se pode dizer que o mundo não existe, essa pessoa não pode dizer que o mundo não existe, porque ela não vê, né? Mas ela escuta. Então, nós temos a percepção espiritual, né? Talvez alguém não vai entender este vídeo, né? E a palavra diz que é necessário que isso aconteça. É necessário que pessoas realmente não entendam, porque é o que está no seu coração, né? É o que está no coração da pessoa. Agora, o que eu quero te dizer? Para ti que está entendendo, que está me ouvindo e está entendendo o que eu estou dizendo, agora nós estamos chegando na época do Natal. E a gente vê muitos cristãos criticando. Muito tempo eu não montei a árvore de Natal. Muito tempo, quando me converti, eu fiquei sem ver reportagens, notícias, né? Eu simplesmente me desliguei de tudo aquilo que me prendia no sistema do mundo que eu achava assim. Só que Paulo ele vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E é isso que eu digo, assim, uma irmã falou para mim sobre algo a respeito de bebida, sobre o fato de fazer sagu com vinho, coisa simples, ou sagu com suco de uva. E a gente sabe, quem gosta de sagu sabe que o sagu com vinho ele é mais gostoso, né? Só que existem questões que a gente às vezes não entende na hora, mas depois eu meditei sobre o que a irmã estava falando, e ela tinha uma questão de bebida dentro da sua casa, né, de alcoolismo, e então ela disse, não, eu vou ficar naquilo que eu aprendi. E aí eu comecei a meditar que para mim, que não tenho problema com isso dentro da minha casa, não tem nenhum tipo de vício hoje aqui, não tem problema nenhum, porque o vinho vai evaporar ali, vai sair o álcool, né, e não vai ter nenhum tipo de problema para nós. Agora, e talvez muitos irmãos vão me julgar aqui por isso, que é justamente o que eu tô falando no vídeo, né, então para ela, né, não é só o fato de ser o vinho, mas existe um condicionamento de uma bebida alcoólica dentro de casa, ou seja, já há ali um convite, a Bíblia nos manda fugir da aparência do mal. Então, se eu sei que alguma coisa vai me trazer condenação diante do Senhor, eu já prefiro evitar, fugir da aparência disso, né? Então, para ela é diferente. E o que muitas pessoas não vão entender é isso, né? Eu quero te falar sobre, por exemplo, essa questão do Natal. E a Bíblia diz que a gente precisa ter sabedoria, né? E a questão de muitos irmãos perderem dentro das suas próprias casas, dentro dos seus próprios lares, por falta de sabedoria. Sabe, a gente vê os nossos filhos pequenos, vendo todo mundo comemorar Natal, e eu gosto que o pastor Rodrigo Silva, né, arqueólogo, ele fala muito sobre isso, né, e eu já tinha essa opinião, e quando eu vi ele falando sobre isso, a gente se alegra, né, inclusive tem um podcast ali com a Karina Bach, que ele vai falar sobre as comemorações, festas, Páscoa, né, e agora mesmo, há pouco tempo, eu vi um vídeo do Lamartine Pozella falando sobre isso, né, do pastor também, e aí ele fala sobre serem comemorações pagãs, sobre a origem, sobre todas essas coisas, só que quando a gente entende que a Bíblia diz que tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é amável, se há algum louvor nisso pensai. E quando a Bíblia diz que a maldade está no nosso olho, que ela entra pelo olho, a gente vai entender muitas coisas e que Deus não vê como a gente vê. Então a pureza do nosso coração, porque senão a gente tinha que sair do mundo, né? Todas as coisas, a maioria das coisas, o sistema do mundo pagão, o que a gente, esses dias eu fiz um outro vídeo sobre, eu não coloquei aqui na descrição do canal, porque eu tenho dificuldade ainda de ajustar aqui, né, tenho, né, o bebezinho aí, o Emanuel, né, então eu não tô conseguindo ainda colocar na descrição ali, meus amados, mas assim que puder eu vou começar a ajustar ali tudo, né, para vocês poderem ver os vídeos, mas procura lá, né, acho que foi o último vídeo que eu fiz, se eu não me engano, né, que quiser olhar ali no canal, eu falo justamente sobre a questão da gente não entender espiritualmente o que a gente vive no mundo, e que não tem como sair do mundo, que é o que a Bíblia vai falar. Paulo fala quando escreve aos Coríntios,
né, que não tem como sair do mundo, né? A gente pode nos abster de certas coisas, não é porque eu estou no meio de pessoas. E Jesus, ele ia nas festas, ele entrava em casas de ricos, ele entrava em casas de pobres, ele falava com intelectuais, ele falava com ignorantes literais, né, o fato de desconhecer, com pessoas que não sabiam, não tinham conhecimento. Ele estava no meio de todas as pessoas, mas ele não se corrompia. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Tu está entendendo? Né? Porque a gente pode comemorar o Natal e a gente sabe que não tem como saber, né, pelos estudos aí, a data que Jesus nasceu. Né? Muitas pessoas podem comemorar o Natal com o seu significado real, mas não deixar de reunir a família, não deixar de estar ali. E se fizer uma árvore, Paulo diz o seguinte, que para mim aquilo que eu tenho que nada é, nada é. Né? Paulo que diz, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia Sagrada que diz, né? Que se eu tenho uma coisa, que isso aqui para mim nada é. Então eu não vou me preocupar, eu não vou ficar enlouquecido com essas coisas, né, achando, dando um grande valor, né, como se fosse, porque existe uma questão de idolatria, né, histórica, né, dos povos pagãos, com a questão da árvore, com a questão dos cultos aí pagãos que eram da época. E a gente trouxe uma cultura de idolatria. A questão é, e isso vai levantar porque é um assunto que levanta polêmica, mas não é o meu objetivo aqui. Se tu quiser colocar a tua opinião, fica à vontade, né? Coloca sim a tua opinião, né? Só que o que eu tô querendo te dizer é justamente isso, né? Tem pessoas que não vão entender, mas eu tô querendo te dizer justamente isso, né? Que tu também não te julgue naquilo que tu condena o outro, que Paulo também vai dizer isso em Romanos. Né? Por que tu que julga o outro, tu faz as mesmas coisas? Às vezes nem percebe. Sabe o que é pior? O pior é que nem percebe. O pior é que a gente faz assim, ó. E eu tô falando de mim aqui também. Às vezes a gente fala de uma pessoa e a gente vê o outro falando de alguém e a gente diz que ele tá falando, mas a gente também falou. E a gente não se dá conta dessas coisas. Né? Às vezes a gente fala que alguém idolatra uma árvore, mas alguém está idolatrando outra coisa. Esse mesmo alguém que está falando, criticando o seu irmão, ele está idolatrando outras coisas que ele nem percebe. Às vezes até um filho, um marido, uma esposa em casa. Às vezes um tênis, um calçado, às vezes idolatra um time de futebol, às vezes e tantas outras coisas que a gente não tem ideia. Às vezes uma roupa que a gente gosta muito vira um objeto de idolatria. Né? Tem muitas coisas que a gente acaba idolatrando, mas a gente está muito mais preocupado em julgar o outro do que em olhar para dentro de nós mesmos e ver o quanto nós estamos perto de Jesus. E aí eu quero te trazer mais uma vez a questão da religiosidade, a questão da conversão das coisas do mundo em coisas religiosas. E aí Jesus vai falar do samaritano, né? A parábola do samaritano, quando vem vindo, a gente não lê a palavra, irmão. Irmã, se nós lêssemos a palavra, nós não caíamos em condenação, porque a Bíblia diz que nós nos condenamos naquilo que nós julgamos o outro, porque nós não praticamos, mas nós cobramos do outro, e era isso que os fariseus faziam. Eles faziam toda uma cena, eles faziam todo um... Eles se julgavam mais espirituais e condenavam os outros naquilo que eles não faziam. E Jesus vai dizer assim, ó, escutem eles e façam o que eles falam. Só não façam como eles, que falam, mas não praticam. Que dizem, mas não praticam. Eu quero encerrar esse vídeo aqui para alguém que vai entender isso aqui, tá? Isso aqui não é para todo mundo, isso aqui é para alguém que vai entender o que eu estou dizendo. Hoje eu escuto muitas pessoas falarem sobre a pregação da palavra, e a Bíblia diz que é para te examinar a profecia e reter o que é bom. E muitas vezes eu digo que as pessoas não leem a palavra, não observam, não entendem e ficam julgando muitas vezes de forma errada, porque a palavra também diz que nós devemos julgar, se necessário, se for necessário nós julgarmos. Existem várias situações onde a gente precisa julgar e a gente não se dá conta disso, né? E se necessário julgar, julga com justiça. Eu tenho filhos, eu sou mãe, eu preciso julgar muitas vezes em casa,
Existem pessoas que vêm com causas aqui, né? Filhos que vêm com causas, eu preciso julgar, eu preciso ser justa. E muitas vezes eu erro. Muitas vezes eu erro com os meus filhos. Né? Então isso vai nos trazer as nossas dificuldades aqui. Tá? Então eu quero te dizer o seguinte, existem pessoas hoje que veem uma pessoa, a sua aparência, e elas julgam já o que ela vai falar. Elas já nem querem ouvir, elas já nem... ou talvez elas olham para o seu passado e veem ela pregando agora e já condenam ela por causa do seu passado. Mas elas nem entendem a transformação que a pessoa sofreu, aquilo que ela aprendeu, né? E elas vêm para arrebentar mesmo a pessoa. Né? Ou então se condenam naquilo, porque Deus traz uma mensagem através da vida de alguém que tu vai olhar e vai julgar e nem vai ouvir a mensagem. E perdeu algo importante da parte de Deus, como eu já ouvi, né, até mesmo pastores na nossa igreja falando sobre a forma que a irmã se vestia, e estava pregando as unhas, o cabelo, o salto, a maquiagem, né? E cada um tem a sua doutrina, e cada um tem a forma que foi chamado por Deus, né? E tem coisas que a gente não medita, não lê na Bíblia antes de falar, e vai errar naquilo que fala. Né? E aí eu quero te dizer que certa vez o Senhor ele usa um bêbado, uma pessoa que estava alcoolizada, perdoa o termo bêbado ali, quem está ouvindo essa mensagem e, né, acaba sendo escravizado pelo vício do álcool, não é essa a intenção, né? Mas eu quero dizer assim no termo pejorativo para que pessoas entendam que até o bêbado Deus usa para falar, ou seja, aquele que não está no caminho. A Bíblia diz que Deus usou uma mula, uma jumenta, para falar com o seu profeta, para ele entender. Né? Então, quando nós somos arrogantes e soberbos, e isso entra no nosso coração, a gente começa a julgar as pessoas pelo que elas estão falando, antes de avaliar o que elas estão falando. Então eu quero te fazer esse convite aqui. O Senhor, certa vez, eu ia ser enganada na compra de um carro, e 8 horas da manhã, véspera de ano novo, quando não tinha ninguém na rua, só estávamos eu e meu esposo numa cidade distante, o Senhor manda uma pessoa, e nós não estávamos ainda bem no processo, bem no início do processo, né, com as nossas ignorâncias, falta de entendimento, começando ali, mas já buscando a presença de Deus, e nós descemos na frente, a revenda, onde nós estávamos sendo enganados, porque nos venderam um carro com problema no motor, né, e diziam agora que o nosso carro, que a gente entregou na troca também, estava com problema no motor, né, para não nos devolver. E quando nós íamos entrar na revenda, passa um homem, e ele vem até meu esposo, e meu esposo disse, não tenho nada. Né? E não tô falando aqui para te julgar, irmão, mas para tu entender, o homem sem Deus, ele é sem misericórdia. O homem sem Deus, ele é cego espiritual. Né? E nós éramos cegos espirituais, a gente fazia o bem para algumas pessoas, né? Mas às vezes a gente não tá afim, a gente manda longe mesmo. Né? Quando a gente não tem Deus, a gente não consegue enxergar um ser humano. Né? A gente vê um incômodo, um desconforto. É isso que a gente vê. E daí, eu e o meu esposo, nós lá nessa situação, e o homem disse assim, não, eu não quero te pedir nada não. Ele é super gentil. Ele disse assim, eu só vim aqui para te dizer que ninguém toca nos filhos de Deus. E quando ele falou aquilo, eu vi Deus falando, e eu entendi a mensagem, eu disse, não sai daqui. A mensagem era, não sai, foi o que eu fiz, e consegui sair de lá, não com o carro no guincho como eu ia sair, mas com o carro bom, andando, o carro que ficou com a gente, né? O dono da revenda deu o carro dele, o carro que a esposa dele estava ali escrito, e ele mostrou a documentação, não, eu vou dar para vocês o carro que a minha esposa usa, né? Porque eu fiquei lá e tudo, e eu entendi a voz do Senhor, e fui procurar um mecânico para olhar ali o carro e tal, e bati pé, e consegui sair dali vitoriosa nessa situação, por entender que Deus falou na boca de um homem que estava alcoolizado, né? Isso é diferente de salvação, isso é diferente, não estou falando nada disso aí, eu estou falando o seguinte, que nós precisamos aprender a ouvir, a ter sabedoria e entender que muitas vezes nós estamos perdendo dentro do nosso lar, muitas vezes nós vamos deixar os nossos filhos tristes, né? Tem coisas que nós não comemoramos mesmo. Nós, por exemplo, o Halloween é uma coisa que a gente tem que ter o discernimento espiritual para entender o que é uma festa pagã, há demônios hoje declaradamente, e o que eu posso converter em bem, né? Porque Deus é o Deus que transforma maldição em bênção, né? Então o Natal hoje ele é uma festa familiar,
né? E como disse o pastor Lamartine Pozella, todo mundo, o mundo inteiro está comemorando, e a gente perde a oportunidade de falar de Jesus quando todo mundo está falando. A gente perde a oportunidade de fazer o bem numa data tão especial, de exaltar o nome do Senhor, né? E aí eu quero te dizer o seguinte: quando não se vê maldade, né? E a Helena Tanuri, a pastora Helena Tanuri, ela vai dizer, né, pregadora, né, do Evangelho, que Natal, reunir família e colocar ali as bolinhas da árvore, né? Tem tantas coisas, irmão, tanta idolatria hoje no meio do povo de Deus dentro das igrejas. E aí quando se olha para os costumes pagãos, né, a gente olha como se nós estivéssemos presos. Nós não estamos presos. Não tem mais prisões para quem está em Cristo Jesus, querido, querida. Não existe nada. Eu posso estar ali, eu posso comemorar, mas aquilo não está me prendendo. Eu não sou mais escrava. Se tiver uma árvore, eu comemoro. Se não tiver uma árvore, eu também comemoro. Se eu estiver triste, eu comemoro. Se eu não estiver triste, eu também comemoro. Eu canto. Se estiver alegre, se estiver chorando, eu também canto. Porque o Senhor disse que para aqueles que estão em Cristo Jesus não existe mais condenação, tá certo? E aí, lá, vou te trazer mais uma vez, tu tem que ter o discernimento para entender o que é espiritual e o que não é espiritual. Por exemplo, eu não vou agora me entorpecer e beber e começar a beber porque os outros estão bebendo ou porque não tem nada. É isso que Paulo vai dizer assim, ó, que a gente também não dê ocasião à nossa liberdade para pecar. Né? Então não me entenda mal, por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. Nós precisamos ter discernimento para saber, segundo a palavra de Deus, o que é lícito aos olhos de Deus e o que não é lícito aos olhos de Deus, o que nos traz condenação, o que não nos traz condenação. Será que se nós enfeitarmos a casa para o Natal, será que se nós reunirmos com a família, né? E eu não estou falando todos os casos aqui, cada caso é um caso diferente. Deus trabalha de formas, de N formas, em histórias diferentes, em famílias diferentes, em vidas diferentes, né? Mas será que nós vamos estar nos condenando, né? Será que nós vamos estar nos condenando? O meu assunto aqui não é a árvore de Natal. O meu assunto aqui é que as pessoas estão praticando rituais, esquecendo do juízo, da misericórdia e da fé, que é o que Jesus está dizendo. Aí tem pessoas que separam as duas coisas. Não, Jesus está dizendo assim, não adianta vocês fazerem isso se não praticarem aquilo. Ele não está descartando isso, ele está dizendo o seguinte: isso aqui tem efeito se vocês fizerem isso. É isso que Jesus está falando, que as duas coisas precisam andar na mesma direção, em unidade. Tá certo? É isso que eu queria te falar, é esse o recado, é essa mensagem, a reflexão que eu queria te trazer, que nós muitas vezes esquecemos. E eu também, como ser humano, como carne, carnal diferente de carne, eu sou ser humano de carne, eu tenho as minhas limitações, né? Mas eu busco inclinação hoje para o espírito, porque a Bíblia diz que a inclinação para o espírito é vida e paz, mas a inclinação para a carne é a morte, tá certo? É isso que eu quero te dizer, eu quero te falar aqui, ó, se tu gostou desse vídeo, curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal, comenta, tá? Mas tudo de forma respeitosa. Eu quero te fazer esse convite aí, porque aquele que se julga melhor do que o seu irmão, ele precisa mostrar isso com atitudes, né? E muitas vezes a gente se julga e a gente vê pessoas, né? E às vezes a gente até acaba é irrelevante. Existem comentários que são irrelevantes, que pessoas que se dizem melhores que as outras por causa da sua inteligência, por causa da sua intelectualidade, do seu muito conhecimento, ou por causa da sua muita santidade, elas ferem outras pessoas, machucam outras pessoas. Então, o próprio testemunho dela já está falando por ela mesma. Né? Então, são comentários totalmente irrelevantes, né? Agora, quando tem pessoas respeitosas, quando tem pessoas, né, que têm amor, que querem realmente instruir outras pessoas, que têm direção, né, que têm entendimento, tem coisas para somar. Daqui a pouco eu venho aqui no vídeo, eu falo alguma coisa, eu trago uma informação que eu não sei, não tem como ter todo o conhecimento do mundo, não tem, né? Tem muitas pessoas aí que foram cientistas, pessoas importantes, estudiosos, que não chegaram a muito entendimento que gostariam, né? E quem sou eu, né? Às vezes eu digo, quem sou eu, né? Um grãozinho de areia no deserto.
mas o pouquinho que a gente tem para repartir, a gente reparte. O pouquinho da experiência com Deus que o Senhor já nos deu, né, da mudança, da transformação que Ele tem trazido nas nossas vidas, e quando a gente se converte, a gente entra por um caminho de religiosidade, mas depois o Senhor vai nos moldando. O que a gente não pode é permanecer nele, né? Quando a gente enxerga a realidade do mundo e a gente abre os olhos e a gente vê, meu Deus, era isso e eu não sabia, meu Deus, eu fazia isso e eu não sabia, meu Deus, eu achava que eu era a pessoa mais justa do mundo e agora eu vejo que eu era mais injusta e mais acusadora e mais terrível e mais pecadora de todas. E aí eu ficava acusando as outras pessoas. Quando a gente vai para Cristo, o Senhor nos mostra isso. E é isso, é esse evangelho. Tem pessoas que vão olhar aqui e vão dizer, é verdade, é mesmo, é isso que as pessoas fazem, é isso que as pessoas fazem mesmo. Mas o objetivo não é mostrar às pessoas, o objetivo é olhar para mim. Olha para ti, tenta te examinar hoje. Tenta te examinar hoje. Tu que tem lido a palavra de Deus, que tem frequentado cultos, que tem ido às igrejas, né, que tem feito cultos em casa, nos lares, né, que tem dito que outras pessoas são assim, são dessa forma, são isso, são aquilo, né? E outro dia eu li aí na rede social um comentário sobre, dizia o seguinte, que tem pessoas que dizem que não frequentam igrejas porque há muitos hipócritas ali, né? E nesse caso eu te digo, venha, tenha um lugar para mais um, né? E senão, eu não me lembro o autor agora, né, dessa frase. Agora, eu quero te dizer que muitas vezes nós somos hipócritas. Muitas vezes. E eu tenho orado ao Senhor. E eu tenho dito para o Senhor que eu não quero ser um fracasso dentro do meu lar. E muitas vezes eu erro. Mas o que me faz cristã é reconhecer o meu erro, olhar para os meus filhos, olhar para o meu esposo, pedir perdão. Muitas vezes a gente se ira, às vezes a gente se estressa, às vezes a gente se incomoda, se inquieta. E a palavra de Deus, ela diz que o cristão, ele tem que ter domínio próprio, só que isso é um processo, né? E é um processo para alguns lento, para outros é mais rápido, e a gente precisa entender isso, né? Porque a Bíblia também diz que nós devemos suportar uns aos outros, porque ser cristão sozinho é fácil. Ser cristão sem incomodação é muito fácil. Agora, ser cristão no meio dos outros, ser diferença, ser referência, ser luz, ter domínio próprio, poder orientar, ter uma palavra certa, se preocupar com as pessoas, pegar aí alguém, as pessoas que não creem aí, chegar e dizer para alguém, ei, você crê porque você é um ignorante, você crê nesse Jesus aí, porque eu tenho recebido mensagens assim, é por isso que eu estou falando, irmãos. Tem pessoas que falam isso porque vivem numa bolha, porque não vivem, ou talvez não viveram, ou estão feridas também, né, porque perderam alguém ou diversas formas, e saem acusando as pessoas e nem sabem a história, nem sabem o quanto pessoas que estão hoje caminhando com Jesus por conhecê-lo. Porque eu posso te dizer, querido, hoje eu conheço a Cristo. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu conheço. Hoje eu sei quem Ele é. Hoje eu vivo com Ele. Hoje Cristo vive em mim, não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E é isso que eu quero te passar, que quando Cristo vive na gente, não é mais a gente. Ele disse assim, tome a tua cruz, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e me siga. Ou seja, muitas vezes eu quero ficar de mal com meu esposo. Muitas vezes eu quero ficar de mal com os meus filhos, né? E existem muitas coisas que o Senhor ainda está consertando na minha vida, inclusive com filho, inclusive com família, né? E coisas que o tempo veio rachando, né? E aos pouquinhos o Senhor vai consertando quando a gente vai para Ele, né? E Ele sabe a forma, nós não sabemos. Mas o importante é a gente entender que aquele que crê em Cristo, ele se conserta antes do sol se pôr. Aquele que crê em Cristo, ele sabe pedir perdão, ele sabe voltar atrás, ele sabe recuar, ele sabe olhar para dentro dele, ele sabe ver quando ele erra, ele sabe que muitas vezes o perder é ganhar, né? O perder é ganhar. Quem está em Cristo é nova criatura e entende que mesmo um cristão, mesmo quando parece que ele está perdendo, ele está ganhando, porque Jesus na cruz do Calvário, quando o inferno achava que ele estava perdendo, ali ele estava ganhando toda a humanidade para a salvação. E agora o que ele fez? Ele abre uma porta
para todos. Ele abriu uma porta para todos. Porque ele disse que todo aquele que crê será salvo. Então ele abre uma porta para todos, né? Mas vai ser salvo quem crê. E todo aquele que crê, e eu costumo dizer isso, a Bíblia diz que até o diabo crê e estremece ainda, né? Mas quem crê deixa as coisas velhas de lado e começa a praticar coisas novas. Começa a meditar na lei do Senhor e praticar a lei de Deus. Então é selado pelo Espírito Santo e passa a ser uma nova criatura, que não é agora mais governada pelos seus sentimentos, mas é governada pela palavra de Deus, tá certo? Um grande abraço, me estendi aqui, dei tchau e continuei falando, né? Mas eu sei que Deus está presente neste vídeo. Eu quero te desejar aqui, nesse vídeo, um bom Natal, né? Eu sei que ele vai ficar depois do Natal aí, mas eu quero te desejar um bom Natal para ti e para tua família, né? E um bom fim de ano. E eu quero te dizer que se por acaso as coisas estão ruins agora, creia, porque o Senhor, Ele é Deus de surpresa, Ele é Deus de impossível, Ele é Deus que faz milagre. Eu tenho visto, provado, vivido isso, e é isso que me permanece, muitas vezes é isso que permanece, o que me fez permanecer em Cristo até aqui hoje, é ser testemunha de que em muitas tribulações o Senhor tem me livrado e tem me ajudado. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não esquece, Deus não vê como o homem vê. Usa a misericórdia, juízo e fé. Amém? Um abraço.